Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem? Como é que estão? Vamos para a nossa última aula desse capítulo e, consequentemente, desse livro. Nós estamos terminando nosso primeiro livro. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios referente a essa aula e referente à última aula. E lá no meu plano de ensino também vai estar alguns exercícios da apostila suplementar. A nossa aula de hoje vocês vão ter, então, alguns exercícios mais referente ao capítulo todo. Então vocês não precisam se preocupar com a questão de resolver esses exercícios imediatamente. Os exercícios que eu passar para o dia de hoje, vocês vão poder entregar na segunda-feira. Por quê? A gente tem aula segunda e quarta, sexta-feira é feriado. Então na quarta-feira eu vou resolver alguns desses exercícios. E na quarta-feira também eu vou falar com vocês sobre prova. Infelizmente a gente vai ter que fazer uma prova nesse formato online, já que a gente ainda está sem acesso ao vivo. Então a gente vai ter que fazer uma prova no formato online. E na quarta-feira eu vou falar um pouquinho sobre essa prova, como que vai ser, como que vai funcionar, quando que vai ser. Acredito que vai ser para semana que vem. E então, os exercícios que eu passar no dia de hoje vão ser para segunda-feira. Lembro, semana passada vocês também não tiveram assistência, então vocês vão voltar a ter assistência no dia de hoje, segunda-feira. Lembrando que não vai ser mais pelo Zoom e vai ser agora pelo Teams. Vocês já receberam um comunicado da escola que todo mundo tem que baixar o aplicativo. Se vocês entrarem lá no Teams, vocês vão ver que já está agendado a aula. Então é só no horário da aula vocês entrarem lá que eu vou estar lá esperando ansiosamente por vocês. Tá bom? Vamos para nossa aula de hoje. Na aula passada eu deixei como atividades exercícios da página 102, 103 e 104. Eu corrijo na quarta-feira, junto com alguns do que eu passar hoje, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela vai falar sobre simetria também. Como na aula passada a gente falou de simetria, fiz até a brincadeira do espelho aqui. Hoje a gente vai falar de 3 simetrias muito utilizadas, que são a simetria de reflexão, a simetria de translação e a simetria de rotação. Para isso, já fiz aqui meu plano, né? Que eu já fiz em outras aulas, a gente usa bastante ele, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Antes, vamos pensar nelas por um todo. Reflexão. Quando a gente lê a palavra reflexão, que a gente fala de isometria, de simetria de reflexão, a gente pensa na palavra reflexo. Reflexo é aquilo que reflete. Tenho aqui, ó, uma figura geométrica que eu vou colocar em qualquer lugar desse meu plano e a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria essa reflexão. Tenho também aqui, ó, um plano onde a gente consegue dobrar ele, então eu vou falar um pouquinho em cima desse plano. O que seria reflexão? Uma reflexão nada mais seria do que o espelhamento. Quando vocês se olham no espelho, vocês se vê da forma contrária. Se vocês estão na frente do espelho, levanta a mão direita, no espelho vai estar do lado esquerdo. E assim sucessivamente. Por quê? Porque quando a gente tem a reflexão em relação a uma reta, como a gente viu na aula passada, essa reflexão vai falar que os pontos estão à mesma distância, ela vai ter que estar refletida. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui essa minha figura. Se eu pensar que ela é reflexão em relação ao eixo Y, quando eu refletir ela para o outro lado, ela vai ter que estar exatamente à mesma distância. Vou tentar colocar ela aqui, ó, em cima do 2, do menos 2. Então, ao refletir ela teria que aparecer assim. Quando a gente pensa isso, a gente está vendo que os pontos, quando eram, eles têm que ser na mesma distância, a mesma distância que eles estavam antes da reta, eles têm que estar agora da reta, só que para o lado contrário. Vou usar esse meu plano aqui para a gente analisar alguma coisa. Imagine que a minha figura está nesse formato. Se eu quisesse fazer a reflexão em parte da forma x, em relação ao eixo y, o que teria que acontecer? Se eu dobrar a minha folha, ele tem que estar exatamente na mesma posição no outro eixo. Então, quando eu olhasse as duas imagens, ele teria que estar... Agora eu vou tentar tirar minha folha com muito cuidado para ele não correr. Ó. Então,
essa figura ela foi refletida para o outro lado. Aconteceria a mesma coisa, vou mudar. Aconteceria a mesma coisa se fosse em relação ao eixo Y. A mesma distância que ela tem dos pontos aqui, ela teria que ter para o outro lado. Então, ó, se eu fizesse assim, ela pararia aqui, certo? A mesma distância tem que continuar acontecendo. É muito comum a gente ver essa parte de reflexão porque a gente se olha no espelho o tempo todo. Quando vocês abrem a câmera do celular com a selfie, usando a selfie, vocês veem que tá ao contrário, quer dizer, tá espelhado com a forma de vocês. É bem comum. Quando vocês olham num lago, que vê a imagem do lago em cima e embaixo, é uma reflexão. Então, a reflexão ela tem que ser sempre em relação a uma reta, sempre em relação a um dos eixos. A relação que a gente precisa tirar disso é que os pontos de distância tem que ser o mesmo para quando ela está sendo refletida. Então, se ela está sendo refletida, se o ponto de distância ó, é menos 1 e 2, ela refletida teria que ser 2 e 1. 2 e menos 1, 2 e 1. Se fosse refletida para o outro lado, ó, é 2 e menos 1. Se eu refletisse para o outro lado, ela teria que ser menos 2 e menos 1. Essa distância teria que ser sempre a mesma. Tudo bem? Essa é a nossa ideia de reflexão. Quando a gente vai falar da próxima coisa, é a translação. Vou até fazer um... Translação. Essa palavra ela é bem comum quando a gente fala de movimento. Translado. O translado nada mais é do que a movimentação de um lugar para o outro. Se por acaso vocês já olharam, por exemplo, no pacote de viagem, diz lá o quanto que é o valor do pacote de viagem, diz incluído hotel e translado. O que seria esse translado? Seria que inclui o hotel e inclui a viagem de vocês, da onde vocês estão até aquele local, o translado. Significa a movimentação de vocês. Em geometria, essa translação é exatamente isso. Vou colocar aqui a minha figura. E se essa figura ela tem uma determinada distância em relação à reta, vai depender de quanto que vai ser essa translação. Se eu digo para vocês, olha, eu tenho essa minha figura e eu vou translandar ela 2 casas para a direita. Então, a minha figura ela não vai mudar de forma e ela vai andar 2 casas para a direita. Então, ela andou. Translação foi a mudança. Eu quero que vocês percebam que, obviamente, a figura não altera, ela não aumenta, não diminui, não está fazendo mudança em relação à sua forma. O que muda é a sua localização. Então, eu vou transladar 5 casas. Cada 5 casas à direita. Cada ponto vai ser transladado 5 casas à direita. Essa translação, ela pode ser feita para qualquer direção. Pode ser 5 casas à direita, pode ser 5 casas abaixo, pode ser 5 casas na diagonal, 5 casas para cima, para a esquerda. A translação nada mais é que a movimentação. Eu quero que vocês percebam que a forma da minha figura não muda. Ela só se movimenta. Tudo bem? Por último, mas obviamente não menos importante, a gente vai falar da rotação. Rotação, vocês já ouviram falar muitas vezes a palavra rotação. Em geografia, vocês já devem ter escutado falar sobre a rotação da Terra, a rotação da Terra em relação ao Sol, a rotação da Terra em relação a si mesmo. Sim, pode ter várias rotações. A gente pode ter rotação em relação a um determinado ponto, em relação a uma determinada reta, em relação a um determinado objeto. E essa rotação nada mais é do que rodar em relação a algo. Então, se eu tenho uma figura aqui, como eu já tenho essa minha figura desenhada, eu posso ter a rotação em relação ao eixo, a origem, ou em relação a um determinado ponto. Então imagina, eu tenho um ponto aqui e eu vou rotacionar todos os meus pontos a 90 graus. Quer dizer, cada um dos meus pontos vai ser rotacionado a 90 graus. O que vai acontecer com a minha figura? Ela vai
girar. Viram que o meu ponto, que foi o meu ponto de auxílio, ele não alterou, mas todos os outros pontos rodaram a 90 graus. Certo? Mas essa não é a única rotação que a gente tem. A gente pode ter rotação em relação à origem. Ela pode estar nessa distância e eu querer rotacionar todos os pontos a 90 graus em relação à origem. Então, se ela está assim, ao rotacionar 90 graus, vai fazer assim, ó. Todo mundo vem junto. Então, ela está aqui, ela vai rotacionar todo mundo, fazer assim. Então, tá assim, ela pode rotacionar todo mundo para cá. Ou rotacionar todo mundo na direção que ela quiser. Então, a gente tem a rotação em relação a um determinado ponto. Então, ela rotacionou 90 ou 180, ela trocou de lado, certo? Ou em relação à origem, onde a minha figura está aqui, ela vai rotacionar, ela vai ter que fazer assim, ó. Viram que ela mudou toda a sua direção, porque ela está rotacionando em cima de algo, ela está rotacionando em relação à origem. Eu quero que vocês percebam que de qualquer figura que a gente esteja trabalhando, essas três simetrias são diferentes. Uma diferença bem simples é que a reflexão ela vai refletir, então ela vai mudar a posição dela. A translação ela vai mudar de local. Ela pode até parar lá próximo, mas viram que o formato dela continua o mesmo do que estava antes? Quando ela fez a reflexão, ela trocou os seus valores. E a rotação, ela tem que rotacionar. Então, mesmo que ela rode para cá, ó, ela vai ter virado, vai ter alterado essa relação. Tudo bem? Esse tipo de simetria é muito comum no nosso dia a dia. Quando a gente pensa em reflexão, eu já falei, né? O espelho, a imagem no rio, ou vocês olham num vidro. A relação de translação é tudo que representa o translado, a movimentação de um determinado objeto. E a rotação é quando está rotacionando algo. Tudo bem, pessoal? Então, é bem importante que vocês entendam essas três diferenças de reflexão, translação e rotação. Certo? Vou terminar minha aula por aqui. Acho que já ficou bem claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar melhor na nossa assistência. Deixo para vocês, como sempre, um beijo. Vou estar na assistência esperando vocês. Sei que a turma de vocês é bem presente, então nos vemos na assistência. E é isso aí. Tchau, tchau.